Nós falamos agora do caso da Grande Curitiba, que está chamando a atenção do Brasil. O que é? É a história do padrasto que violentou a enteada por 22 anos, desde que ela criancinha. Ele mantinha a vítima em cárcere privado e ainda a obrigava a ter relações com outros homens. Vocês imaginem a maldade deste homem. Ele destruiu literalmente com o passado, o presente e o futuro dela. A Beatriz Frenner entrou na casa onde tudo acontecia, conversou com a vítima. Eu reconheço que o relato é realmente revoltante e assustador. Me ajoelhei na frente dele. Ele me deu um tapa no rosto, como se eu fosse um lixo. Como se eu não fosse nada pra ele. Como se eu não fosse a mãe dos filhos dele. Esse foi só o estopim, mas não a violência mais grave que essa mulher já sofreu. A jovem de 29 anos, vítima de cárcere privado. A partir de agora, a equipe da RIC Record entra na casa, onde ela viveu presa com os filhos pelos últimos 22 anos. De cara na sala, a sensação é de uma casa normal. TV, sofá, só que não. Aqui, onde hoje tem uma lâmpada, antes era uma câmera de segurança que vigiava a vítima e os filhos 24 horas por dia. E exatamente nesse espaço, abusos também aconteceram. Os abusos começaram quando ela ainda tinha 7 anos de idade. Ele era o padrasto dela. E já na adolescência, quando a engravidou, foi forçada a casar. Eu engravidei aos 16 anos, né? E ele sempre me ameaçou. Então a ameaça era o que tinha. Me ameaçava de coisas horríveis. Tanto para mim quanto a minha família. E aí que teve o casamento. Ele dizia: não bata de frente comigo. Não bata. É pior para você. Você achou que você pudesse morrer nas mãos dele? Sim. Por isso que foram tantos anos. A partir daí, a jovem se afastou da família. Nenhum parente imaginava o que ela passava. Ela teve mais 2 filhas com o agressor. As crianças presenciaram cenas. Teve uma vez que ele veio me bater e eu acabei enfrentando ele. Foi onde ele começou a me bater de novo. Aí eu fingi que eu tinha desmaiado. Foi onde as crianças viram e o meu maior trouxe água para mim. A violência não parou por aí. Desde os 14 anos de idade, ela era obrigada a ter relações com desconhecidos. No começo, que eu tinha 14 anos, a minha mãe achava que eu ia para a escola, ele daí saía de casa também, mas me levava para motel. No início era assim, em motéis. E daí a pessoa pagava o motel e onde era feito. Todos sabiam, nesse início, sabiam que eu era menor. Esses homens percebiam que era uma situação de abuso, que não era um encontro casual, consensual? Sim, com certeza. O padrasto, o marido, filmava as cenas. Por que ele filmava? Porque ele sentia prazer nisso. Ele ficava assistindo. Ficava me perguntando depois se eu tinha gostado. Se eu falasse que não, ele me batia. A polícia já recuperou as gravações no celular do suspeito. Segundo a vítima, são pelo menos 30 homens diferentes, que também serão investigados em um inquérito à parte. De imediato a gente já consultou o celular dele e já encontramos vídeos ali da vítima praticando atos, né, com outros homens. E daí aparecia o rosto da vítima, assim, e é muito
pesado de ver, porque o rosto dela mostrava que ela não queria estar ali, sabe? Que ela estava sendo abusada. Com essa prisão, nós passamos então a uma atuação no processo, né, ainda o inquérito policial, mas que vai se tornar um processo judicial em breve, para que ele seja responsabilizado por esses crimes. São diversos crimes, muitos. Então nós esperamos, especialmente que o Ministério Público ofereça denúncia nos próximos dias, que essa denúncia seja acolhida pelo judiciário e que ele seja condenado. Mas tem um outro fato também que precisa ser apurado, precisa ser também, com rigor da lei, punido essas pessoas, que é aqueles que estiveram aqui, mais de 30 pessoas, em inúmeras oportunidades, e estupraram essa menina ainda, mesmo tendo absoluta consciência que aquilo que ela fazia era algo forçado. Então essas pessoas precisam também ser alcançadas pela justiça. Vocês imaginem, né, os marmanjos que participaram desta orgia contra uma criança, contra uma inocente. Aliás, lembrando que a depender da idade nós temos o estupro presumido, que é um crime grave, muito grave. Nós vamos falar agora mais sobre o padrasto que manteve a enteada em cárcere privado por 22 anos. Para você que chega agora, 22 anos. Veja. Eu estava sentada no colchão, no chão, e ele falou, ela está sendo forçada. Ele disse, não tá, pode fazer. Mesmo o homem percebendo que era contra a minha vontade, ele fez. Esses abusos aconteciam principalmente à tarde, quando as crianças estavam na escola. Mas alguns encontros eram marcados durante a noite. A vítima conta que era obrigada a trancar os filhos no quarto ao lado. Eles ficavam aqui, porque aqui tem porta, na parte da noite, né? Então eu trazia eles aqui e ficava com eles. Ele dizia que eu tinha que ficar até eles dormir. E aí depois que as crianças pegavam no sono, as 3 aqui, Isso. No quarto ao lado. Eu fechava a porta, aí aqui acontecia, né? Aqui ele fechava a porta, trazia outra pessoa, fechava, aqui tem chave, ele trancava, pedia para que a pessoa ficasse em silêncio também para não acordar as crianças. E ele deixava assim. Ele preparava, deixava só com um lençol, um travesseiro. Exatamente como a gente tá vendo o quarto aqui agora. Exatamente. E ele ficava o tempo inteiro no quarto assistindo e filmando. O tempo todo. Com uma faca que ficava onde? Ela ficava enfiada aqui. Não sei se os policiais pegaram, mas ela ficava aqui. Se você demonstrasse qualquer desconforto, ele dizia que podia cometer uma agressão mais séria contra você com uma faca. Isso. Junto de toda a violência física, também violência psicológica, que fez ela permanecer imóvel, sem nunca a denunciar por 22 anos. Eu não tinha ideia, assim, de que a justiça podia ser cumprida. Ele falava pra mim que eu ia virar estatística se qualquer coisa eu procurasse. Porque a gente sabe que tem casos de que a mulher acaba, né, morta. Ele dizia que se caso eu fugisse, ele ia... Não adiantava, que se fosse aqui na Terra, ele ia me encontrar. Onde é que você tá? Atende esse telefone, me responda. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho na sua vida é você. Volta pra casa, senão você vai ter problema sério comigo. No último ano, o agressor deu mais um passo de violência. Proibia a mulher de tomar qualquer medicamento para prevenir uma gestação. Ele queria que ela engravidasse de um desconhecido, de um dos abusadores que ele levava para casa. Ele planejava uma futura vítima. Ele queria que esses abusos eu engravidasse. Eu questionava, né? Tá, mas se for menina, você sabe? Eu quero tudo que você tiver para me dar, eu quero tirar de você. Eu quero fazer de novo. O homem só foi preso porque a vítima criou coragem para denunciar.
O primeiro passo foi entender que aquilo não era normal. Como sofreu violência desde os 7 anos de idade, ela chegou a acreditar que precisava passar por aquela situação. Contou com a ajuda da própria irmã, que também é filha do agressor, para denunciar. Uma semana antes de tudo acontecer, da prisão, tudo, de eu sair para a delegacia, eu contei para ela, porque eu não aguentava mais essa pressão que ele estava falando dessa gravidez. E por conta daí do episódio que teve com a minha filha também. Ele tinha bebido e aí ela tinha colocado ela sentou no colo dele, eu tava aqui, ele sentado nessa poltrona em mim, e ele disse pra ela, olhando pra mim, ela é muito parecida com você. E passou a mão na boca dela. Ali eu percebi uma maldade nojenta dele. E aí eu contei pra minha irmã, ela que teve a coragem de procurar o doutor. E assim tudo se seguiu. E você conseguiu e ele foi preso. Como foi quando você soube que ele estava preso? Foi um alívio muito grande. Para a polícia, o homem negou as acusações. Ele deve ser indiciado por crimes como cárcere, estupro de vulnerável e dano psicológico. O que o senhor tem a falar inicialmente sobre essa perseguição e sobre a violência psicológica? Eu desconheço essa acusação. Ela falou que desde o 14 ela passou a ser obrigada a se relacionar com outros homens. Para a vítima, mesmo diante do trauma, esse é um momento de alívio, de, aos 29 anos, pela primeira vez, ter a chance de viver. Quais são seus planos agora? Eu quero sair daqui porque essa casa não me faz bem. É continuar meu tratamento psicológico, porque a minha saúde mental foi muito afetada. Eu me imaginava sem saída. E eu queria poder realmente passar isso para outras meninas, outras pessoas que possam estar vendo. Se elas se sentem assim, sem saída, tem saída sim. O que é justiça para você? Justiça para mim agora é ele ficar longe de mim. É ele pagar por todas as vezes que eu tive que fazer tudo contra a minha vontade. Eu só quero que ele pague e fique longe da gente, porque eu sei que se ele voltar, ele vai querer se vingar. E vejam vocês, o cara está preso porque mesmo diante da polícia no caso, ele ficou ameaçando, mandando mensagens para ela. Tomara, meu Deus, tomara que a justiça não o solte, que é o grande temor deles. Tomara que esse cara não responda ao processo em liberdade.